no meio disso tudo. Um podcast do canal Entre Amigas. Aê! Começou! Sejam muito bem-vindos ao No Meio disso tudo. Eu sou a Patrícia Gomes e eu sou irmã do Fábio Gomes! Ela é mesmo. Gente, essa é uma curiosidade importante, porque toda vez que a gente revela que somos irmãos, há um chá de revelação para algumas amigas que assistem a gente ou que acompanham a gente. E o chá de revelação dessa semana aconteceu no Instagram. Sim. Porque a gente fez uma publicidade e aí fizemos uma publicidade juntos de Dia dos Pais. E a gente falou, vamos fazer, tem né? o mesmo pai. No Sim. caso, temos Justo. o mesmo pai. E aí, os comentários, é assim, sei lá, 50% dos comentários. Como assim, vocês são os irmãos? Eu não acredito. Eu falei, gente, sim, depois de anos. E a gente nunca escondeu essa informação, entendeu? Não é algo que a gente é velado, A sabe? gente acabou de ter um pode- episódio de família. Exato. Onde vocês É. falam de vocês crescendo juntos. Exato. Então, assim, é sempre bom reforçar essa informação. Caso você tenha assistido esse episódio pela primeira vez, você tá acompanhando as migas, somos irmãos. Sim. Da mesmo pai e da mesma mãe. Exatamente. Às vezes a gente não... Teve muitos períodos da nossa vida que a gente não pareceu tanto. Então, Sim. às vezes as pessoas tinham muita dúvida. Mas acho que agora a gente deu uma equalizada até. É, porque eu achei que eu usava o cabelo liso, né? E aí as pessoas não viam. Assim, agora que eu tô com o cabelo enrolado, não sei se isso ajuda no feature, mas é isso. Pode ser. Olha, eu sou o Fábio Gomes e eu sou o top 100 jogadores de Tetris do Brasil no momento. Porque está tendo Excelente. campeonato aberto. Eu me inscrevi e agora, neste exato momento, eu estou em 95. Arrasou! Então, Olha, Mas amei, e o seu amei essa colega do informação. FJP? Isso que que eu é ia um falar. outro podcast dessa ele- empresa. Exato. Meu colega de FJP, Cláudio Prandoni, ele é muito bom. Ele é o Messi do meu Cristiano Ronaldo. Ele é um desgraçado. E ele está, neste exato momento, em 7º. Meu Deus! Caiu uma posição. Aham. Quantos Mas, Ele gente, caiu. ele é ficam? muito bom. Classificam 8 pra final. Ele vai pra final do Prandinha campeonato pro de final. Tetris. Mas ganha alguma coisa? Ah, é o Prestígio, campeonato, prestígio. Você vai ganhar uma Primeiro viagem. lugar. Se eu não me engano, eu ganhei uma viagem pra Dubai, eu acho. Caraca! Então, mas eu boto minhas fichas em Cláudio Prandoni. Pô, vou me Eu inscrever acredito também. que ele pode chegar na Arrasou, final. Arrasou. Mas eu tô feliz, eu quero fechar no top 50. Se eu chegar num Pronto. top 50, eu vou estar bem satisfeito. E você que gosta de Feliz. games, acompanha o FJP também no YouTube e as plataformas de Isso. áudio. Eu sou Natália Bride e quando eu era pequena, eu inventei que eu fazia balé aquático. Quê? Eu inventei pras pessoas que eu fazia natação e pras pessoas do meu colégio. Eu acho que era porque meu pai... Eu inventei. Eu Você inventei. só fez a Eu lorota. não da fiz. sua cabeça, E aí você eu contou. contava pras pessoas que eu fazia balé aquático. E onde eu fazia balé aquático. Aí eu fazia assim, assado. E não sei o que. Eu acho que era porque meus pais estavam separando. Pode E aí eu tava assim, canalizando. Era uma... da sua vida, Eu assim. acho, mas Justo. eu me apeguei a essa mentira muito específica do balé aquático. Eu acho que eu vi nas Olimpíadas. Pode E ser. aquilo ficou na minha cabeça. Você é e... muito maníaca total. Muito. Como? O que é verdade? O que é mentira? Será que você gosta mesmo de sabor de Revelações, Não. revelações. Revelações. Foi a única vez, porque dá muito trabalho mentir. Eu nunca entendi. Esses caras que têm duas famílias, assim, pra mim Nossa, é surreal. eu Isso Sim, fala sim. muito sobre a economia atual, sabe? O cara conseguir manter duas famílias Ele é tem que ser muito muito dinheiro, rico. cara. Ele tem que ser. Não, e você mentir, você trair uma pessoa também, você fica mantendo a mentira. Aham. Então, você tá assim, foi a maluco. única vez que eu Qual que fiquei. é mentira? Da mais Qualquer- simples à mais porque- complexa. Não, e tipo, é isso, você tem que criar muita coisa pra você sustentar a mentira. E aí eu não conseguia. E, enfim, todo mundo sabia que era mentira. E é Ela isso. tadinha, né? Os pais estão separando. É isso, gente. Deixa ela. Eu sou a Aline Diniz e eu sou, na verdade, uma prima distante de Júlia Delbel. Tô brincando. Tô brincando. Que isso? É porque eu pensei nessa piada quando vocês estavam falando que vocês eram irmãos. Eu falei, mano, imagina se a gente revela Mas, cara, em tem algum uma das minhas momento. melhores amigas, a gente é prima distante. Mentira. É sério. Mas vocês descobriram Sério? depois? Ah, não, então tá. Isso É aí verdade, é tipo, sei lá, o meu bisavô era primo da bisavó dela, alguma coisa assim. Que Tipo, loucura. a gente tem uma familiaridade. muito bom. Interessante. Eu sou a Aline Diniz e, apesar de ser filha única, eu tenho 2 irmãos. É, isso é muito louco. É verdade, única de isso, dois irmãos. gente. Eu sou filha única de 2 irmãos, porque eu sou dois filha irmãos. única da minha mãe. E eu tenho 2 irmãos por parte de pai. E a gente não se fala muito, então eu me considero filha única. Eu nunca fui criada com outra pessoa dentro de casa, então eu fui criada como filha única, apesar de ter 2 irmãos. E isso é uma peculiaridade muito interessante. Porque Peculiaridade. a minha irmã mais velha é 9 anos mais velha que eu.
E o meu irmão mais novo é 21 anos mais novo que eu. A minha irmã mais nova é 18 anos mais nova. 21 anos mais novo que eu. Ele é uma criança. E a gente tem de 1% a nulo contato. Então, é isso. E outra coisa, vou trazer mais uma aqui sobre irmãos. Traga. Eu tenho, na verdade, assim, eu tenho mais 2 irmãos, entre aspas, que são filhos do meu padrasto. Que também não fomos criados juntos, mas meus pais, né? O meu padrasto e minha mãe já estão juntos há 20 anos. Então, ele é mais meu pai do que meu pai, sabe? E ele tem 2 filhos e eu tenho 2 irmãos chamados Felipe. Um menino de sei lá quantos anos, que é 21 anos mais novo que eu, chama Felipe. E o filho do meu padrasto também se chama Felipe. Então, Olha só. 2 Felipes na 2 família. Felipes. E eu sou a Júlia Delbel. E o meu primeiro medo que eu tive na minha vida, que eu lembro, foi de tubarão. Porque eu não lembro se eu assisti por querer ou sem querer. Porque meus pais estavam assistindo Tubarão, o filme Tubarão, do Spielberg. Quando eu tinha 3 anos de idade. 3. 3? Aí 3 Aí errou, né? Aí Aí é o puxado. senhor Guimarães errou, né? Exatamente. Na época eu morava na Inglaterra, e na Inglaterra só tinha, na minha casa na Inglaterra, só tinha banheiro, não tinha chuveiro. O chuveiro chegou faz pouco tempo só. E aí, eu tinha tanto medo de tubarão que eu tinha medo de aparecer o tubarão na banheira. Então, eu não conseguia tomar banho. Gente, eu morria de medo de tomar banho. Era uma um tubarão. criança cascão. Exatamente. É. Não, eu tomava banho. Meus pais obrigavam eu tomar banho. Eu tenho Meus pais obrigavam, mas de fazer o quê? Eu tenho uma história de banheiro que tem um episódio do Mickey em que ele enche o box de banheiro pra ficar uma foca. Sim, eu lembro. Eu tentei fazer isso. Eu liguei e fechei os ralos. E aí, um belo momento, alguém saiu do quarto falando: por que tá vazando água do banheiro? Não acredito! Eu, tipo... Mas você largou o banheiro lá, enchendo? eu fiquei lá dentro esperando. Eu falei, pô, não tá enchendo. Tá demorando muito isso, porque eu achei muito Até legal a onde ideia. chegou? De Até fazer uma onde chegou? piscina. Não chegou em lugar nenhum, só vazou a água. Então, mas até onde a água vazada chegou? Então, chegou na sala. Meu Fábio Deus. Gomes. Eu amo Meu tomar Deus. banho em São José, na casa dos meus sogros, porque lá eles fizeram de um jeito que é mais fundinho o box. E aí tem um negócio pra você tapar o ralo. E aí fica uma mini piscininha, assim. Pertinho, assim. Aí eu me sinto assim. No caso, na minha casa, fica uma mini piscininha, porque o meu ralo vive entupido. E às vezes vaza pra fora, mas a gente tenta fazer com que não aconteça, assim, mas... Não, mas é sobre isso, gente. Eu tenho uma história também com banheira, mas eu vou deixar pra contar mais pra frente. Vem aí. Mas justamente, a gente tá falando de medos, a gente tá falando de família. E essa semana vai estrear a Wandinha na Netflix. E a gente pensou, né, do que a gente pode falar do podcast de semana? Porque a Wandinha trouxe várias lembranças. Primeira coisa, a família da Wandinha chama como, Fábio? Gomes. Gomes! Muito bem, muito bem. E além disso... Adams. Gente, mas o pai. Gomes Adams. Então. Mas o primeiro nome Pai dele é chama Gomes. Sim, mas o Fábio pegou o que eu quis dizer, eu entendi. entendeu? Eu demorei uns 2 segundos pra Eu falar. também, eu falei, mas Achei será? Eles faziam parte da nossa lorde, tipo, familiares distantes. Maurício de Souza, o Porque Gomes eles são Adams. Souza Gomes, tá, gente? Só pra nós somos deixar Souza claro. Gomes. Então, quando a gente era criança, a gente sempre falava, nossa, nós somos parentes distantes dos Adams. O Fábio pegou. E esse que importa. E justamente, Wandinha vem chegando aí na Netflix. A gente lembra muito bem lá atrás, Família Adams, a gente tem aquela nostalgia boa. E por isso eu tinha torcido um pouco o nariz quando estreou essa nova versão. Falei, será, né? que vai Eu fazer tava sucesso? vendida desde o primeiro anúncio. Eu assisti não tava. tudo e achei ruim. Não, Eu amei. Calma, já vai começar entre Eu tretas amei. em 5 minutos de episódio. Amei. Mas a questão é porque eu acho que o mais importante de tudo, gostando ou não gostando, já entraremos nesse mérito, é que trouxe essa coisa um pouco mais de terror pra essa juventude, vai? Porque Wandinha virou uma febre no mundo inteiro, virou uma das séries mais vistas da Netflix de todos os tempos. Trend no TikTok, aquela dança lá. Reviveu a É. música da Lady Gaga que ninguém mais lembrava, entrou até no setlist do show dela, entendeu? Então, assim, foi um fenômeno mesmo, Wandinha, a estreia de Wandinha, e agora vai finalmente estrear a segunda temporada. E aí a gente pensou, está faltando terror na vida dos jovens e de crianças de hoje? Porque quando a gente era criança, tinha muita coisa que a gente via, e não era só coisa inapropriada, coisas que eram feitas pra crianças e que, de fato, a gente assistia e ajudou a moldar nosso caráter em relação a Adams isso, né? mesmo tem vários elementos de terror. E Muitos. brinca com muita coisa de terror.
Só que é um filme infantil. É um filme pra você ver com Ele é quase família. um desenho animado, assim. É. Ele é muito rápido. E eu acho eles, assim, obras-primas irretocáveis. Porque eles têm muita personalidade. E o jeito como trata as coisas, assim. E tem uma coisa de aceitação de você ser estranho. Tipo, porque ele vangloria isso, assim. Então, a família Addams é incrível, é legal. É a mais legal. O resto é o resto. E é sabe? cada As um pessoas- diferente do outro, né? Sim, cada um mas tem a sua aqueles personalidade. São os normais. Mesmo quando vem a Viúva Negra no 2, que eu amo. O Amo! 2 é John obra-prima, é tudo. E ela chega e aí ela vem com uma polpa como se ela fosse, assim, muito normal. Assim, e ela é a mais doida. Eu Maravilhosa. amo. Mas é o primeiro contato que acho que a gente teve também de falar sobre morte. Sim. Sem ser algo tão pesado, Ah, sabe? Eu acho que, tipo, tinha isso. Eles no cemitério. Acho que É. talvez, assim, Scooby-Doo também, que a gente via muito. E, tipo, Contos da Cripta. Contos da Contos da Cripta, Cripta era Goosebumps. maravilhoso. Eu acho que existia uma coisa, quando a gente era criança, de não ter esse medo de falar com as crianças como seres humanos, assim, né? Hoje existe, às vezes, um pouco essa redoma, assim, de putz, não pode falar disso, elas vão aprender coisa antes do tempo, mas na época, não querendo falar, a gente sabe todas as questões de época, e como foi importante evoluir e tudo mais, mas a gente fica pensando no que a gente consumia, justamente isso, a gente via Família Addams, a gente via Goosebumps, Cara, o Contos do Terror. A Malévola. Até hoje eu tenho medo Ai, da não, ela dá aparição muito da medo. Malévola. E é um desenho animado pra crianças. E eu acho aquilo aterrorizante. É uma das coisas que eu não gosto dos filmes da Malévola, que ela não é aquilo ali, entendeu? E tipo, não, acho que não tinha o medo das crianças sentirem medo, sabe? Assim, Sim. hoje eu sinto que tem esse medo, tem esse receio. Eu lembro de chorar. Eu não lembro, né? Mas minha mãe fala. Que eu chorei a primeira vez que eu vi a Úrsula na Pequena Sereia. Que é o meu desenho que eu dá sou. medo. Porque eu fui mais obcecada na minha vida. E eu morria de medo da Úrsula, entendeu? E é muito diferente hoje você ver o filme. Eu amo a Úrsula do filme, mas é muito diferente. Não tem mais esse fator do medo mesmo que tinha antigamente. Exato. A entrada dos personagens já era bem mais dramática. Nossa, o jeito que gente, eles a Malévola. Gente, apareciam. até hoje, reassiste. Quando Reassiste. você vai pegar vários filmes dessa época, quando você para pra analisar, Jumanji é feito como um terror. Uhum. Jumanji é o primeiro filme que eu lembro que eu assisti quando eu era criança e que eu fiquei apavorada. Eu fiquei completamente aterrorizada. Mano, e é tipo, Completamente, você é assim. sugado aquilo ali. É Sugado, apavorante aquilo Pega ali. seus pais, pega todo mundo. Não, eu fiquei aterrorizada com aquilo. Eu fiquei, tipo, os mosquitos gigantes. Isso pra mim é um bagulho, assim, fora do sério. Não tinha a menor condição daquilo A acontecer hora que o comigo. moleque vira macaco, aquilo aí me dava um desespero. Isso não me assustou, mas Me dava os um mosquitos desespero. gigantes que eles entram na porta ali. Mano, os mosquitão graúdos, quebram assim, vidro. velho. É desesperador. É. O caçador também, que veio junto com ele. Eu morria de medo do caçador. Eu achava ele muito assustador. Mas eu acho que naquela época existia muito essa linha entre... Essa diferença entre o que é mais infantil e o que era mais adulto. E o que era mais infantil podia ter esse teor do medo, sabe? A minha primeira experiência, eu assisti muito Scooby-Doo quando eu era criança. Eu morria de medo do Scooby-Doo. e Scooby-Doo não tem muita surpresa, assim. Scooby-Doo, você sabe exatamente o que vai acontecer no final. Você vai descobrir que aquele monstro não é um monstro e é um cara com O máscara. grande problema é o capitalismo, na verdade. Exatamente. É sempre alguém tentando pegar uma terra, né? exato. Fazer alguma Mas assim, eu como criança, o plot final é sempre um cara de máscara. É uma Sim, pessoa de máscara. Não existe, é mentira. Não existe, é de mentira. E aqueles bichos aterrorizantes. E eu lembro do Scooby pulando no colo do Salsicha, sabe? Ficando se tremendo os dois ali. E ficava eu, assim. Mas Coragem, o Cão Covarde, pra mim, é um negócio, foda. assim, é puxado, cara. É puxado. Vocês já tentaram reassistir Coragem, o Cão Covarde hoje em Posso dia? admitir um negócio? É. Eu nunca vi. Você nunca viu? Cara, Eu nunca vi. Então, eu nunca vi os filmes da Família Addams original. Meu primeiro contato com Família Addams que eu tenho lembrança foi com Wandinha. Nossa, E eu acho que é olha por aí. isso que eu gostei tanto. Eu Pode acho ser. que Pode você ser. vai amar se Eu você tenho assistir. certeza porque que eu vou amar. a Angélica Houston, a fotografia que eles fazem nessa mulher, porque ela tem os olhos iluminados só, assim, o tempo inteiro. A fotografia naquela mulher é lindo. Nossa, esse filme é só foda. Eu acho também que boa parte de eu ter gostado do novo Wandinha é porque o meu limiar de terror é Tim Burton. Sim. Eu amo o Tim Burton, eu amo as coisas que ele faz, porque eu sinto que ele fica muito nesse imaginário
que é sombrio e fantástico. Ele é lúdico. Ele é lúdico, É. exato. E só que ele cria, ele não é realista. Sim. Todos os mundos que ele cria são fantasiosos. Então você sai da realidade, sabe? As casas tortas. Então, tipo, eu amo A Noiva Cadáver, eu amo O Estranho Mundo de Jack, eu amo, sabe, Frankenweenie, eu amo Frankenweenie. Eu acho tão bonitinho. E eu gostei muito dessa versão dele, porque eu acho que ele volta a ter essa liberdade que ele tinha lá atrás, que hoje em dia é muito pouca gente que dá, sabe, pros diretores, enfim, pros criativos ali, né? E ele ganha isso de novo aqui no Wandinha. Então você consegue ver esse mundo que claramente não é real, sabe? Essas casas que são de mentira, esses ambientes que são fantasiosos. E aí isso pra mim já me dá... Ele já me tira um pouco do... Beleza, isso não é de verdade, sabe? Sim, Então, vai pra uma então coisa tá mais bom. lúdica, assim, Mas né? Beetlejuice, Edward Mão de Tesoura, vocês estavam falando que vocês morriam de medo do Edward Mão de Tesoura. Eu nunca tive medo dele. Nossa, eu era... Exatamente por causa desse quê fantasioso do Tim Burton. Até a gente Entendi. tava falando de Marte Ataca. Numa dos zooms que a gente faz com o pessoal da comunidade. E eu sempre fui apaixonada por esse filme. Porque é isso, assim, é muito surreal, sabe? Pra você tem que ter essa separação Tem que. de coisa real Tem e que. coisa lúdica. Que é uma É. coisa que no Coragem com o Covarde existe essa separação, porque é um desenho animado. Mas eu morria de Não, medo. cara. Gente, o episódio do pato. Pato? É foda esse episódio. Esse episódio é muito bom. foda. É muito foda. Porque o pato só fica parado assim, ó. Ai, que horror. É assustador. Assustador. E aí, sabe o que é mais doido? Você já tentou rever Coragem com o Covarde Cara, eu recentemente? vi um episódio que era... Ele abria uma porta e tinha uma cabeça flutuante. Que era uma cabeça de máscara, assim. E você olha e fala, mano, como que eu via isso criança? Exato, velho? é bizarro. Até hoje é completa e absurdamente bizarro. E eu gostaria de deixar aqui o meu ódio profundo e eterno ao Eustáquio, É. o marido da Muriel. Péssima pessoa. Horrível. É, esse é um ser humano. Péssimo. Eu sou meio junto com a Bel Bel, assim, que na época, Covarde, acho que eu assistia, sei lá, Johnny Bravo, Meninas Superpoderosas, mas eu não... Coragem, não sei se eu tinha medo, colava, sei lá. Eu não assisti. Sempre Porque amei. eu acho que era uma Assistia, coisa mas meio de terror. Eu falava, eu não gosto. Mas aí, quando eles inseriam terror nas coisas que eu gostava, e aí eu assistia. Um exemplo muito legal que a gente tinha de terror, de como eles não tinham medo de colocar essas coisinhas, assim, mais aterrorizantes pra crianças. Eu lembro muito de 2 episódios, tanto de Mundo da Lua, com o nosso amigo Luciano Amaral. Tudo. E com o de Castelo Rá-Tim-Bum, que são os episódios do Lobo Mau. Vocês lembram disso? Sim, sim, eu lembro. Gente, e tanto no Castelo Rá-Tim-Bum quanto no Mundo da Lua, teve episódio que era o Lobo Mau entrando na casa, lá onde eles viviam, um no castelo e um na casa. E, gente, assim, aquilo, se eu ver hoje, eu fico com medo. É um negócio, assim, que marcou a minha infância, o Lobo Mau entrando lá na casa do Lucas Silva e Silvia. Eu ficava, gente, pelo amor de Deus. Não, e eu ficava assim, eu dormia, não conseguia dormir, queria dormir com a minha mãe. E eu acho legal, assim, a forma como isso foi desenvolvido quando a gente... Porque é importante a gente não ser ficado numa redoma, assim, sabe? Da gente ter Sim. contato com essas coisas. E aí, por isso que eu fico pensando hoje, como que as coisas vão evoluir. E eu penso muito até que eu estava falando de Edward Mão de Tesoura, não era pra assistir, porque eu vi na sessão da tarde. E eu encanei na minha cabeça que eu ia abrir a privada e ele ia fazer assim, com a mão, assim, debaixo da... E ele ia estar dentro do vaso, fazer assim, tum, na minha bunda. Eu não sei porquê. Na privada. Na privada. Ele aí, deu um pulo pirata, assim, né? Ele ia fazer um pulo pirata em mim. Pirata do Ia. Edward Mão de Tesoura não deve ser Gente, agradável. eu passei anos da minha vida da infância abrindo, olhava a privada várias vezes. Aí eu tentava fazer xixi rapidinho, porque eu tinha medo do Edward Mão de Tesoura fazer Sabe o assim. que eu acho na mais minha bunda. interessante? Por que privada, exatamente, sabe? eu- Não é tem tão nada da específico privada. isso. Você chegou a Muitos cair anos. quando você tava fazendo a transição pra se sentar no vaso? Você caiu no Não vaso? sei, assim? gente, eu não sei. Eu tinha uma coisa de que ele ia estar dentro de lugares. Então a privada era um lugar e a geladeira era outro. Então tudo era... Lugares Faz muito muitos secretos. anos que eu vi Edward Mão de Tesoura. Não tem nenhuma cena dele. Não, na não privada, tem. né? No máximo, você pode ficar com medo dele cortar o seu cabelo ruim, assim. Justo. Sei lá, eu ruim, pensava é nas mãos estiloso. dele, assim, sei lá. Estiloso. Mas uma Estiloso. coisa que eu fiquei pensando agora, gente, falando, é como esse medo estimulava a criatividade. Sim. Porque é isso, você pensando que ele vai sair no vaso sanitário. Eu lembro muito de Convenção das Bruxas, que eu morria Morria de medo. Mas esse filme é morria.
Maravilhoso, assim, incrível. e aí tinha lá um quadro que a criancinha fica presa no quadro. Ai, Meu credo. Deus, aí tinha um na casa da minha avó que eu falava, meu Deus, esse quadro é muito igual ao quadro. Será que tem alguém preso aqui? E você fica viajando, só que isso é muito importante. Sim. Você fica criando essas Sim, histórias, sabe? Eu lembro que, tipo, teve uma fase da minha vida, assim, sei lá, tava entrando nos 9, 10 anos, que eu quis explorar filmes de terror. Só que na época, não tinham filmes muito bons de terror. O terror, ele meio que bom, assim, parou nos anos 70 e início dos anos 80, né? Isso era anos 90. Então eu lembro que eu aluguei Criaturas 3, que é o primeiro filme do Leonardo DiCaprio, inclusive. Foi Ele ele é uma que criança. nasceu, seu amor. Exatamente. E aí tinha uma cena que tem uma mulher saindo do apartamento e eram umas criaturas. Gente, juro, eram umas criaturinhas, umas bolinhas assim, pequenininhas, que vinham do espaço, eram ETs, assim, elas eram umas criaturinhas com os dentinhos e elas saíam rolando e te comiam, entendeu? E te matavam. E aí tinha uma mulher que, uma hora que ela saía de um apartamento, assim, e era aqueles apartamentos, tipo, dos Estados Unidos, que tem aquelas escadas, sabe, que dá no apartamento, e a criaturinha tava no apartamento, tava na escada, e pegava ela na porta. E no meu quarto, em Ribeirão Preto, Ai, fica na porta e fica na escada, assim, entendeu? Meu a porta. Deus. Então, toda vez que eu tinha que sair do quarto, eu ficava olhando a escada pra ver se não tinha uma criaturinha lá. Mas falando de medos irracionais, eu demorei muito tempo pra assistir, e eu vou chegar em algum lugar, Senhor dos Anéis, né? Ok. Eu demorei muito Vamos tempo pra entender. assistir Senhor dos Anéis. E aí, recentemente, eu inclusive assisti muito recentemente com o Renato. O Renato Porque- falou que era deal breaker. O nosso gato se chama Gandalf, veja. Não tem como, entendeu? É proibido, assim. Do mesmo jeito que eu tive que assistir Senhor dos Anéis, o Renato teve que assistir 30 Rock, por causa da Lemon, mas enfim. E aí, eu entendi por que eu tinha demorado tanto. Agora eu não vou lembrar qual dos 3 filmes que é. Eu já era velha, tá? Eu já tinha ali entre 11... Porque o primeiro é de 2001. Primeiro é 2001, 2001, 2 e terceiro, 3. Pronto, É, eu já 2003, era. é. Eu tinha 1, 2, entre 3. 10 e 13 anos. Pré-adolescente. Mas eu já era uma criança grande, eu não era mais uma criança, uma criancinha, entendeu? Eu tenho 2 histórias com relação a isso. A gente ia sempre pra casa. Sabe aqueles primos que não são seus primos, os seus pais são muito amigos e aí ele vira seu primo? Sim. Eu sempre ia pra casa desses primos meus, que eram, enfim, os pais dele eram muito amigos dos meus pais. E eu passava o final de semana lá. E eles sempre faziam a noite do cinema e tudo mais. E eles gostavam muito de assistir filme, e era uma coisa que eu tava começando a entrar ainda. E aí, eles falaram, vamos assistir Senhor dos Anéis. E eu não lembro qual dos 3 que era. Mas eu fiquei completamente aterrorizada com os orcs. Sim, mas Mas eles eles dão são muito medo. aterrorizantes. Aterrorizada. Eles dão muito medo. Assim, Isso é e eu, positivo. naquela época ainda, e eu achava que eles iam sair debaixo da cama e me pegar deitada. Olha aí, o Edward dela era os orcs. Entendeu? Ah, E é isso, assim, e eu não conseguia, me deu um bloqueio, porque eu achava, com Sim. aquela idade, que Senhor dos Anéis era de terror. Mas o primeiro é uma vibe muito de terror. É bem terror. É dark sim. fantasy. Não, Então, acho acho que foi o primeiro, eu era mais nova, eu devia ter 10 anos. Até então. porque o Peter Jackson veio desse mundo. Sim, Exatamente. sim. Eu Ele veio de amo o trash. filme dele de fantasma. Ele é fantástico. Como Qual que é que o é? nome? Eu não lembro. O nome do filme é Os Espíritos. É aquele com o Michael J. Fox? Amo, é com o Michael Eu J. amo Fox. esse filme! Esse filme é muito bom! Passava muito no SBT esse filme. Nossa, eu lembro de alugar esse filme. Os filmes deles são incríveis. Nossa, muito os bom. efeitos são incríveis. Incríveis. Assim, é muito legal este filme. Esse filme é Os muito legal. Espíritos. É. Assista. Não. Ai, pelo amor de Deus. É. Eu falei, foi É, espírito. não. Tipo assim, É. não. Não, é quase um terrir. Mas ele é meio comédia. É. Tipo, eu lembro que eu assisti Isso. criança e eu não fiquei com medo. Isso, mas Pô, mas ele tem o espíritos. conceito dele dá Isso. medo. É na mesma vibe de um filme que tem o Robert Downey Jr. E, tipo, ele acho que ele tá perto de um acidente de um ônibus bate perto dele e os fantasmas ficam junto com ele. E aí é isso, assim, são fantasminhas Tá, camaradas. fantasminhas E você são, aprender é. lições sobre o que você não realizou em vida. Sabe um fantasma que a gente vale mencionar aqui? Como é o nome do fantasma que usa a gotinha da Turma da Mônica? Eu esqueci. Bernardinho. Bernardinho. Obrigada. Tem o Gasparzinho Tem o também. Gasparzinho. Não, mas E é o que eu lembrei do Canícola, que Bernardinho. chama
Nicola. Mas o Nicola, filme é, do a abelha. Gasparzinho eu tinha Pra mim é medo quando eu era Nicola. criança. Porque todo aquele início que eles tentam aterrorizar a família, o Bill Pullman e a Christina Ricci, dava medo. Sim! Dava muito medo. Eu fui ver no cinema esse filme. Eu lembro também, muito bem mais de como uma é que vez. era. Nossa, Nossa, eu sou muito apaixonada por esse filme, sou muito apaixonada pelo Devon Sawa até hoje, que ele fez. Ele é o Gasparzinho menino. Que ele vira quando ele vira Humano, menino. Que ele fez Agora e Sempre também com a Christina Ricci, que é um filme da nossa infância que é maravilhoso. Esse filme é maravilhoso. É o filme que toda mulher tem que assistir pra aprender sobre amizade. Entendeu? É um filme sério. maravilhoso. Tem a Demi Moore, Tem a Melanie Griffith, tem a Rita Wilson e a Rosie O'Donnell. Nossa, eu nunca Esse vi. filme É tudo. maravilhoso. E aí, na mesma vibe de assistir filmes, eu lembro que teve uma vez e meus pais estavam junto nessa. Eles decidiram assistir um filme que chamava Revelação, eu acho que chama. Da Michelle Pfeiffer e o Harrison Ford. Eu assisti no Exato. cinema esse filme. Esse filme é horrível. Esse filme, ele não tem absolutamente nada. Bom, ele tem terror, porque ele é um Tem. terror psicológico. Tem uma cena que o Harrison Ford meio que droga a Michelle Pfeiffer e põe ela na banheira. E deixa a banheira enchendo. E aí é desesperador, porque ela fica tentando colocar o dedo no ladrão. Eu não lembrava absoluta... Dedo no ladrão? É, no ladrão de sair água, sabe? Ela saiu. Chama ladrão Eu não isso? sabia. Eu também não sabia, pra mim Vai sair pelo ladrão. eu não sabia disso não. Sair pelo ladrão é disso? É uma expressão. Eu não Nossa, eu sei não se é sabia. disso, mas Pra o- mim era disso. Aquele ralo, não é o ralo que fica embaixo, aquele Aquele ralo que ralo de fica em cima, cima, que é sim. pra não deixar a água vazar da banheira, chama Entendi. ladrão. Nunca ouvi falar tinha também. nunca. Vivendo e Saindo aprendendo. pelo Vivendo e ladrão. Faz todo aprendendo. sentido. Eu confesso que eu não Porque sei do se que é essa sair do expressão- ladrão? Exato, que ladrão? O que é o ladrão? Ela tinha um ladrão na banheira com ela, né? Eu confesso que eu não sei se a expressão veio disso, mas fica aí esse conhecimento de Fábio Bom, Gomes. pra mim era, não sei. Enfim, e aí eu lembro que ela fica lá tentando tapar É muito o aflitiva ladrão, essa cena. e ela tá completa, e a água tá chegando no nariz dela, e ela tá quase se afogando ali e tal, não sei o quê. Eu não lembro de mais nada nesse filme, mas eu passei anos, eu ia falar meses, mas foram anos e anos, apavorada de banheira. Por causa disso. Por causa disso. E assim, essa cena especificamente não tem espírito. É um homem fazendo mal a Essa uma cena mulher. não tem espírito. Entendeu? O que também é assustador. O que Mas também é é. isso, assim, eu ia pra... No começo das minhas viagens, quando eu comecei a viajar a trabalho, eu não tomava banho de banheira. Hoje eu sou apaixonada por banheira. Mas eu não tomava banho de banheira porque eu morria de medo de afogar na banheira. É um medo justo, porque Entendeu? assim, quanto mais novo você é, acho que mais irracional vai ficando os seus medos Sim. em relação a filmes, etc. Total. A gente tinha muito medo lá em casa também de boneco assassino. A gente não Morria de assistia medo. boneco assassino. Nunca. A gente Nunca vi. nunca viu. Mas os comerciais que passavam Nossa, do SBT. davam muito medo. Aí você via todo o conceito lá, o Chuck com a faca. Depois você vai ver boneco assassino, é uma grande É engraçado. galhofa. Ele é um sacaninha, só. Não, o meu pai teve que tirar todas as bonecas do meu quarto. Porque eu não conseguia dormir. Então, Eu não era conseguia. muito difícil, porque a parte ela tinha uns bonecos desse tamanho, a gente sabe? tinha aqueles Meu pai bonecos, pegou um tipo, saco de lixo, tacou tudo num saco de lixo e guardou em algum lugar da minha casa. Eu juro. Ai, eu lembrei de uma história com um boneco. Curiosamente, meus pais chamavam o boneco de Chuck. Ai, que horror. Porque ele parecia o Chuck. Mas pra mim, como eu não tinha referência, eu não lembrava. Eu lembro de quando isso aconteceu. Meu avô tinha uma chácara, né? Um sítio lá no interior de São Paulo. E ele construiu pra mim e pra minha prima uma casinha de bonecas. E aí eu lembro que uma vez à noite, eu cheguei no sítio e eu tinha esquecido o Chuck lá. Não era um Chuck, tá? Era o seu boneco, Chuck. Ele só parecia muito o boneco do Chuck. E aí eu lembro que eu peguei o Chuck e abracei o Chuck. E na hora que eu abracei, eu senti uma dor muito forte aqui, assim, na almofadinha da mão. Ai, meu Deus. E aí eu larguei o Chuck e saí correndo. E aí minha mãe olhou, tinha sido uma picada de marimbondo. Que delícia. E aí descobriram que tinha um ninho de marimbondo dentro do Chuck. Meu Deus! Isso é coisa de filme de terror. Isso é. Isso é coisa de filme de Que terror. horror. Isso é. Deus, que me livre, É. E minha mão guarde. ficou inchadona, assim. Eu Nossa, nunca vou marimbondo esquecer é disso. horrível. Marimbondo É. dói pra caramba. Eu tinha muito medo de marimbondo e abelha por conta do meu primeiro amor. Com certeza. isso Morria sim, de outro medo. trauma daí. Morria Outro de trauma de medo. Morria de medo. E assim, Morro vivi ainda de lá medo. na chácara que era que é da minha mãe hoje, mas era do meu avô, tinha muito escorpião. Eu não tinha medo de escorpião. Eu tenho medo de Não escorpião. tinha medo de nada. Eu tinha medo de abelha só. É, porque não, meu primeiro amor, você não viu, é o filme do Macaulay Culkin, que ele se apaixona pela primeira vez, Ai, uma é tão criancinha. lindo. E é lindo. Lindo. E é aí, lindo. No final, foda-se esse spoiler, porque já faz mais de 20, 30 anos, talvez. 30 anos, né?
ele morre picado por abelhas. Ela perdeu o anel e deixou cair na floresta. E ele vai atrás dela. Esse filme Atrás do anel. Credo. E aí ele... Ai, é muito É triste. horrível. E aí ele vai... E, nossa, toda vez que eu vejo essa cena, eu fico... Por quê? Por que que ele vai lá e ele chuta a colmeia das abelhas? E as abelhas vão lá e atacam ele. Eu acho que... Excelente atuação de Macaulay Culkin. Vale dizer que esse homem, essa criança, até os, sei lá, 13 anos, ele tem um alcance. Ele tem, tipo, blockbuster, terror, romance, drama. Ele fez Anjo Malvado com o Elijah Wood. Malvado, esse Incrível. filme. Eu tinha medo por causa de Morria de comercial. medo, Mesma coisa, eu nunca via, mas eu via no comercial que o Macaulay Culkin era malvado. Eu não queria ver, porque eu gostava dele Gente, como riquinho. A mãe Riquinho. A mãe tem que escolher entre o Macaulay Culkin e o Elijah Wood. O Elijah Wood não é o filho dela, biológico, e o Macaulay Culkin, que é o diabo encarnado, Meu Deus. E ela tem que escolher um entre o outro. Ai, Grandes horrível. cenas do cinema. Eu quero assistir. Foda, Esse ainda ficou foda. aquele eternamente na minha lista, assim, de Ai, nunca mas não, assistir. é tão pesado É esse filme. muito pesado. Isso passava na sessão da tarde. Um dia passava Era Goonies e outro Anjo Exatamente, tipo, só porque tinha duas crianças como principais, não era um filme pra criança, entendeu? Ai, outras épocas, né? Mas eu acho que justamente por outras épocas a gente acabou tendo contato com muitas coisas que foi formando essa bagagem cultural que a gente tem hoje. E aí eu acho que é muito doido, assim, que esses terrores que a gente foi vendo enquanto criança, em algumas pessoas fez aflorar a vontade de ver mesmo filme de terror, de mergulhar nesse mundo, de ir atrás. E outras pessoas repeliu completamente, que eu acho que foi o meu caso da Aline, que eu simplesmente eu já vou contar essa história. Até mais ou menos ali a pandemia, eu tinha medo de absolutamente tudo. Não me coloque... Assim, eu via todo mundo em pânico quando era criança, que era aquela coisa que todas as crianças achavam legal. Eu morria de medo. Eu morria de medo. Assim, tava lá ele fumando a maconha, fazendo WhatsApp, eu morria de medo. Desesperada que ele ia me matar eventualmente. É Amiga, um eu surto. morria de Pânico também. Eu comecei a assistir Pânico recentemente, assim. Porque A gente, Pânico é gente, tudo. eu já era grande, eu já trabalhava no Omelete na época. Eu lembro, eu já contei essa história aqui também, mas eu vou contar de novo, porque eu contei no canal, aqui é o podcast, são duas coisas diferentes, presta atenção. Que teve uma pré-estreia, e eu não lembro qual que era, acho que foi o 3. Pânico 4. 4? 4, o 3 é de 2003. Pronto. É. Então foi o Pânico 4, e eu lembro que eu nunca vi os primeiros Pânico. Eu comecei a partir do 3, eu vi o 4 e o 5. E aí eu fui pra pré-estreia, e na época o Omelete ficava num prédio, que você tinha que descer, sair do prédio, dar a volta pra ir pro estacionamento. E eu saía sempre muito tarde da noite, era umas 8, 9 horas da noite, e tava sempre mais vazio. Eu ia correndo pro carro. Teve vez que eu deixei a chave cair no chão, eu falei, me pegou. Eu vou morrer. Amiga, eu assim, a mesma coisa. Eu lembro que esse trauma foi um trauma que fez, acho que definitivamente... Patrícia, eu tinha mais de 20 anos já. Você tá entendendo? Não, mas eu tô na mesma vibe ali, porque o trauma fez eu definitivamente não ver filmes de terror, porque assim, em casa a gente assistia uma coisinha ou outra, mas o meu pai era uma pessoa que falava assim, até hoje, presente dia, ele fica assim, não entendo quem paga pra sentir medo, que coisa ridícula, vai pagar ingresso pra tomar susto, quem que é bobo desse jeito, quem que aguenta? Então, ele sempre colocou essa aura em casa de que quem paga pra ver filme de terror é bobo. É ruim, porque ele morre de medo, ele não vê nada. Medrum. Tio Toninho Durão. Ele é o durão, né? Porque, entre aspas, ali, ele tá naquela coisinha de docinho de leite por dentro que não vê nada. Mas, o que me traumatizou foi que, assim, aí eu, criança rebelde, queria, né? Agora eu quero ver filme de terror. Meu pai não gosta, eu quero ver, né? Eu lembro que eu tinha ido na casa de uns amigos e eles falaram, vamos alugar Exorcismo de Emily Rose. Ai, Não, Nossa, mas que assim, o esse não é pra começar. não. Eu tinha 13 anos. E aí, o que aconteceu? E foi quando eu entendi que... E isso é um limite meu até hoje. Eu não consigo ver filme de exorcismo. Né? E aí, eu tava lá... Eles começaram a assistir. E eu meio desesperada. Falei, não, gente, eu não quero mais ver. Eu comecei a falar assim, não dá. Eu tava muito, muito com medo. E aí, os meus amigos, né? Querendo fazer graça, não deixaram eu sair da sala. Falaram, vai assistir até o final, sim. Ai, que horror. Adolescente inconsequente, né? E aí, o que aconteceu? No filme, tem uma coisa que ela sempre... Eu não lembro exatamente, era o que ficou na minha memória. Era às 3 da manhã, É o horário do É o horário do Era- demônio. Nossa, eu morro de medo Exatamente. até hoje, quando eu acordo às 3 da manhã. Tudo que eu isso. faço é virar pro lado e dorme. Reza e dorme. E aí, o que tinha acontecido? Eu assisti esse filme, e aí um dos meus grandes amigos, né, que não falo mais hoje, obviamente, mas pegaram o meu celular Ai, não. e colocaram um alarme pra 3 da manhã sem eu ver. Nossa, que... E aí... Isso é muito Então, filha e da eles puta. deixaram... Sacanagem. Não, e era na época. E uma coisa que eu sinto falta, inclusive, é extras de DVD. Porque a gente tinha alugado no DVD. E aí, nos extras, tinha
o áudio real da Emily Rose sendo exorcizada. Então eles fizeram, eu ouvi o áudio, fizeram tudo. Eu fiquei apavorada. E aí foi a partir daí que eu falei assim: não vejo nunca mais filme de terror nenhum na minha vida. E aí, um dos meninos ficou com dó, que viu que eu fiquei realmente com medo, que eu fiquei quase chorando. E aí, umas 10 da noite, ele mandou um SMS, né? Que na época era SMS. No meu celular Nokia da cobrinha, falando: Paty, colocaram o celular no alarme, dá uma olhada aí pra desativar, não sei o quê. Pelo menos um. Pelo me menos. ajudou. Um bonzinho me ajudou. Bonzinho. E aí, eu fiquei muito puta, obviamente. Aí foi desde ali que foi uma coisa que eu repeli muito ver filmes de terror. Assim, não... Eu pensando, putz, eu trabalho com isso. Eu trabalho com entretenimento. Não, eu não trabalho com isso. Está dentro dali da minha questão de cultura pop. E eu fui começar a consumir agora. Filme de terror. Agora, literalmente agora, anos atrás. Mas vocês consumiam filme de terror? Já? Cara... Sim. Não. Eu e a Aline é um caso à parte aqui, mas vocês... Não, eu consumi... Um segundo só. Eu fui consumir quando o meu primeiro namorado me fez assistir O Exorcista. Também. Não, aí não dá. Horrível. E me levou no cinema pra assistir aquele filme. Como é o filme do encosto? Você sabe qual é o grito? Não é o grito. É o do encosto fica nas costas. Do fotógrafo. Sim. Também. Foi esse filme que eu assisti de costas. Não é o grito. É um que tira a foto e você consegue ver o encosto. Exato. Fica nas pessoas. E o encosto desse cara especificamente tá nele, assim. É horrível. Horrível. Esse filme é horrível. Eu tive uma coisa muito louca, assim, na minha adolescência. Que eu sentia medo, assim, do Criaturas 3, todas essas coisas. Mas, assim, o primeiro filme que eu fiquei completamente apavorada foi Pânico. Porque eu assisti... Nem é de terror. Não, mas não, eu terror, assisti, eu tinha terror. 10, 11 anos. Mas eu acho que era muito... Mas o primeiro não é mais sério do que os outros? Não, ele sempre foi uma sátira. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a primeira morte do primeiro Pânico... É horrível. É horrível, é a Drew Barrymore, né? E ela mora numa casa afastada de todo mundo. Ela toma um susto de verdade. Exatamente. E eu morava num lugar afastado, não tinha nada em volta, entendeu? Então, assim, eu tinha muito medo. Muito, 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 muito medo. Só que eu tinha muito medo de filmes com assassinos, tipo Pânico. E que foi, assim, por um lado foi até legal, porque como Pânico tem... muitas coisas sobre outros filmes, né? Eles falam, tem muitas metáforas, muitas coisas sobre outros filmes. Eu comecei a assistir, tipo, o Halloween original, Sexta-feira 13 original, fui pegar a referência. Mas eu tinha medo de assassino. Aí eu assistia O Exorcista, passava na TNT de madrugada, eu assistia. Nossa, pra mim, Pelo amor de Eu Deus! Assistia sem medo algum. Eu assistia qualquer coisa de espírito. Qualquer coisa de espírito eu podia sempre me dar. tive medo de muito espírito doido isso. e não tinha medo do assassino. Tanto que eu demorei pra entender a vibe do slasher. A ideia ali do, tipo, você ficar com toda a lore que tem em volta desse gênero, assim, pra mim, eu demorei muito tempo pra entender, assim. Até você ver que é uma grande besteira. Porque, por exemplo, uma vez a gente alugou Jason X. Lembro. O que é Jason X? É o Desculpa. Jason do Sexta-feira 13 no espaço. É. o No Jason espaço. 10. Não é Mas o que ele vai fazer no Astronauta. espaço? Ele vai pro espaço total, Porque na Terra não conseguiam segurar ele, Mas manda pro espaço. Não tem porquê. O Jason X, quando a gente alugou cheio de medo, cheio de receio. Muito. Assim, apavoradíssimos. Não pelo menos Caralho, vou pegar e tal. E aí a gente colocou e começou a falar, mas uai. Você não tá dando medo? E a gente Tá engraçado. Que besteira. mentirada. Que mentirada. Isso aqui tá engraçado, tá estranho. Então, e muitos slashers têm essa pegada também que é muito mais engraçada. Momentos bizarros, momentos interessantes que você olha e fala... Putz, não tô com medo, tô com vontade de rir. Sim. Mas por isso que era legal muito alugar em galera esses filmes. Eu assisti muitos filmes assim, tipo, com galera. Tipo, vamos num sábado à noite todo mundo assistir Pânico 2 em casa. E você ficava dando risada, zoando quem tava com medo e com medo também. E era uma coisa legal eu não de lembro fazer. se a Paty tava nesse dia, mas eu lembro quando a gente alugou... Eu e meus grupos de amigos alugou O Chamado. Nossa, Você tava nesse dia? esse eu tenho pavor Poxa, até eu hoje. já medo. Então, eu tenho também pavor tenho até medo. hoje. E aí as pessoas ficavam ligando pras outras pra Sim, dar medo. é. Porque ele tem um negócio de em 7 dias. Você vai E receber era uma difícil ligação. porque era VHS, né? Você alugava a fita. Então O você diabo colocava a tava fita. lá. Então tava ali. A chance de Desesperador. acontecer mesmo era muito real.
Então, eu lembro muito de ver esse filme e ficar muito impressionado. Ele trabalhava com distorção de vídeo também, É, né? Nossa, é não, um puta conceito. É muito A foda. cena que ela sai da TV até... Gente, eu não consigo ver essa cena até hoje. Não dá. Eu tenho medo até daquele da Sarah Michelle Gellar, que é o... Buffy a Caça-Vampiros. Não, Não, é o grito. é o grito. grito. É, de lavar o cabelo. Desesperador. Até Não. hoje, quando eu lavo o cabelo, eu tenho medo que vai Pensando, aparecer. Esse é aquele do Demorei encosto do meses fotógrafo, pra tomar banho sozinha o de novo. grito e o chamado, é tudo Meses. uma leva que eles estavam fazendo remake de terror Filme asiático. Exatamente, é. Então, que tem toda uma outra perspectiva também sobre terror. É. Mas eu Sim. tinha medo de novela. Várias novelas tinham coisa o que ca- me dava o- medo. O Cadeirudo. Cadeirudo. Eu tinha Cadeirudo era medo do foda. Cadeirudo. Eu tinha medo do... Sabe o Jorge Tadeu? Que era um personagem do Fábio Júnior. Que ele morria, ele era um fotógrafo muito... Isso é a minha memória afetiva, eu não sei se é isso mesmo. Tá? Porque eu era muito criança, muito pequenininha mesmo. E aí, basicamente, ele era o fotógrafo pegador, pegava geral. E aí, o que as mulheres faziam? Elas comiam uma flor pro Jorge Tadeu aparecer pra elas. Que horror! E eu ficava morrendo de medo daquela ideia do homem aparecer se você comesse a flor. Eu não quero ter flores no meu quarto. Você tá falando de coisas nacionais, eu tenho que trazer o maior vilão da história do cinema nacional, que é Guilherme Caran, em Super Xuxa contra o Baixo Astral. Nossa, que Este medo! homem Que medo! está on fire. Nossa. Ele está é incrível. Traumatizou a criança, esse era o objetivo dele. Traumatizou. Nossa, ele dava muito medo nesse filme. Eu lembro que eu tinha medo do Eric Johnson virando malvado na Fada Bela. O Eric Johnson, quando ele ficou mal, Gente, porque ele ia sair. A próxima vítima, toda vez que ia ter a próxima vítima, eu me cagava de Mas, medo. falando de coisas nacionais, eu lembro claramente, como se fosse dia, quando na escolinha foram ensinar a gente sobre o folclore brasileiro. Meu e aí Deus. a gente aprendeu sobre o saci, sobre o curupira, sobre a cuca. caipora. Puta que pariu! Um cagaço que eu fiquei desses bichos. Porque isso, assim, a chácara do meu avô ficava entre duas plantações, entendeu? Tinha uma plantação de caqui de um lado e uma plantação, acho que era mato do outro, não era nenhuma plantação, era mato. E aí, pra piorar, o terreno da chácara do meu avô, ele só tinha explorado até um certo ponto, só que ele ia até o rio. Eu morria de medo do boto cor-de-rosa vir me pegar à noite, me levar pra dentro do rio, do saci pererê aparecer. Eu tô arrepiada, agora não vai dar pra ver, mas eu estou arrepiada só pensando na possibilidade. Tipo assim, vocês estão entendendo? Era muito desesperador pra mim. Não, mas é muito doido a gente pensa disso de infância, assim, que eu tive esse momento de claridade mais velha, mas na infância você pensa, eu tinha medo do Edgar Mãos de Tesoura, aí eu fui crescendo um pouquinho, tinha esse medo de pânico só de ver as coisas, mas o meu maior medo, eu já cheguei a falar disso no canal, mas vou falar agora no podcast, era da minissérie Presença de Anitta, Mel Lisboa, a pessoa que mais me aterrorizou na história da minha vida. Porque Mas dava medo. eu via escondida, Ela obviamente, porque era uma novela toda sensual, não sei o quê. Passava tarde Passava, também, tipo, né? 11 da noite, não lembro, era bem Era tarde. mó tarde. E aí eu via, assim, todo mundo tava dormindo. Falei, ai, vou assistir Presença de Anitta. Tinha, sei lá, 11 anos. Era zero apropriado pra minha idade. Não era pra eu estar vendo aquilo. Tinha tanta nudez, amiga. Não era pra você ver. Eu safadíssima, que isso? Quanta nudez A isso? Patrícia descobrindo sua sexualidade através da presença de Anitta. Foi. E eu, tipo assim, eu falava, caraca, eu vendo aquilo, né? Eu lembro do personagem do Leonardo Midiorin, que era todo adolescentezinho. Você falava, gente, que surto. E aí, qual foi a minha punição? Eu falei, isso aí foi a punição divina. Foi, porque eu fiquei assistindo coisa errada que não podia quando era criança. E aí, no final, a Anitta, eu vou dar um spoiler, a Anitta morre e vira um fantasma pra assombrar lá o cara lá, que era do 12 anos. E eu fiquei, pelo amor de Deus, não! E aí eu achava que a Mel Lisboa ia aparecer de calcinha me aterrorizando no meu quarto. Com as tetas de fora? Não, mas aí, eu não tá. sei, mas eu imaginava ela vestida, né? Eu fiquei desesperada, do tipo, de ir dormir com a minha mãe, do tipo, ela falou assim, filha, o que foi? Porque ela sabia quando eu ia da cama com ela, porque eu tava com medo de alguma coisa, e eu não falava. Nunca revelava. Mãe, agora você vai saber. Eu ia dormir aos 11 anos, porque eu tinha medo da Mel Lisboa aparecer no meu quarto. Da Mel Lisboa. É, porque, muito gente, específico. eu fiquei apavorada. E aí
é muito doido, assim, porque é isso, né? Foram esses pequenos traumas que fizeram que eu não assistisse de forma alguma filme de terror. Não assisti, continuei não vendo, e aí tinha medo de tudo, e aí comecei a trabalhar com isso, ainda assim não assistia, gente. Só trabalhava, cobria, escrevia, mas a parar pra assistir, não Amiga, via. eu em todos os momentos que me perguntavam, eu falava, não trabalhamos com terror. Não insista. Não Eu coloca. não tenho nem repertório pra poder fazer nada de terror, entendeu? Exato, e eu Ai, notícia, não vou fazer, não faço. Mas o que aconteceu? A minha virada de chave 100%, e aí as migas já sabem, mas foi a pandemia. Eu não assistia nada, e gente, de novo... Tinha muito terror lá fora já, né? Exatamente, já comentei aqui no canal, voltando a comentar no podcast. Eu comecei a pensar assim, cara, eu estou presa em casa, o mundo está acabando, a vida acabou, tudo está cinza. E aí eu falei, por que eu tenho medo? E que eu sabia que aquilo era irreal. E aí, sabe... A coisa que me virou a chave, me veio a coisa mais ridícula do mundo, que foi Chicago PD. Gente, eu vou explicar. Do nada. Do nada, exato. Vocês vão entender como eu vou chegar lá. Eu fui em 2017, num set visit que chamava Chicago Day, uma coisa que você ia visitar os sets das séries, que era Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med. Eu fui também, né? E era muito legal, porque Muito legal. eu tirava foto com os atores que mostravam o set pra você. E eles mostraram no set de Chicago PD... Os sangues falsos. Eles mostravam, tem um episódio que o cara queima a cabeça no fogo. Aí você queima assim, ó. Eles mostravam queimando a cabeça. E era muito legal. Então, todos esses efeitos práticos de terror, eu vi ali no set Chicago PD. Isso lá em 2017. E aí, vida que segue. Pandemia chegou, empresas, todo mundo em casa, comecei a maratonar Chicago PD. E aí, eu vi o episódio que era o que o cara fez. Ele mostrando, queimando a cabeça no fogão. Olha lá. Mentirada. Eu sei como ele queimou essa cabeça. Eu sei. É aquele só assim, grande mentirinha. E parece que meu cérebro fez assim, ó. Tchic, clicou. Do tipo, é tudo mentira. É tudo mentira. Mas hoje você assistiu Mentira. filme de espírito já Então, também? aí, eu comecei em filmes mais básicos, tipo filme de assassino. Aí comecei a ver todos os clássicos que eu não tinha visto, assim, Pânico, Hereditário, Midsommar, que assim, filmes mais novos também. Vi Halloween, comecei a ver tudo. Eu falei, agora que minha chave virou, que eu sei que é tudo mentira, eu vou assistir tudo. Aí o meu único limite até hoje, que eu não consigo realmente, é exorcismo. Talvez pelos meus 13 anos lá, que eu fui obrigada a ver. Pode ser. Mas É um ponto específico que, pra maioria das pessoas, é o limite, Não assim. dá. Exato. Eu não, Eu porque acho. eu tenho Pra mim medo não de é ser exorcismo. possuída. Pra um mim é dia. espírito. Não, mas Qualquer coisa que envolve espírito. Ai, é que o exorcismo é pra. Mas pra mim é pior. tipo Invocação do Mal, você não, Não. vê também. Então, o único que eu não vi das franquias grandes foi Invocação do Mal. Ah, E aí, porque Eu vi falam que Invocação é do Mal. de É terror. desesperador. Eu vou contar. Um ex meu me levou no dia do meu aniversário. isso aí É, todo não mundo foi um assim, bom que presente. Pra assistir Invocação do Mal no cinema, porque ele queria muito. E eu saí da porra do cinema apavorada. Porque não, não. assim... Mano, Errou. Foi horrível. E é um filme muito. Bom. Entendeu? É isso, assim, eu não sei dizer se é muito bom, porque eu fico com medo. Mano, eu nunca vou esquecer quando saiu o trailer do filme do Homem, como que é o Slenderman? Esse é ruim. Não, saiu o trailer do Slenderman e por algum motivo eu assisti esse trailer e eu fiquei me cagando de medo daquele pau branco sair debaixo da porta. Porque ele é um... Mano, é assustador. Assustador, entendeu? Mas hoje eu já não tenho esse medo. Assim, por exemplo, eu lembro que na época que a gente tava no Omelete, eu não conseguia ver o trailer de It. Aí eu lembro um dos meus maiores Mas incentivadores é que a a assistir casa do terror. Omelete também era muito aterrorizante. Era. Aquela casa. Aquela era. casa era Tinha muito altos barulhos assustadora. naquela Que casa. não era um prédio comercial que a gente trabalhava, era uma casa mesmo. casa Era uma muito casa velha. centenária, assim. É. E um dos meus maiores incentivadores a assistir terror, que é o Arthur Eloy, deixar um beijo aqui pra ele. Ele sempre falava, Paty, mas vê os pouquinhos. E não sei o que. Eu ficava, eu não quero. E aí eu nunca vou esquecer. Vou falar, quem assistiu Hereditário? Vocês assistiram Hereditário? Não. Sim. Vocês vão... Quem assistiu vai entender. Eu lembro que a primeira vez que eu botei pra ver na pandemia, eu falei... Arthur, vou te fazer um live WhatsApp aqui de o que eu tô achando. Porque ele sabia que eu tinha medo. E aí ele me falou assim, não, Paty, vai lá. Eu falava assim, agora eles chegaram em casa. Agora ele pegou a irmã pra ir na festa. Agora ele tá voltando da festa. E aí eu falei, vou parar pra almoçar. Ele, não para agora! Porque acontece uma coisa muito horrível na hora que eles voltam da festa. Que a irmã dele basicamente bate a cabeça num poste e morre. Então... É horrível. Esse filme é baixo astral. Eu Ele não vou suga a assistir. sua energia. Suga, mas eu achei que foi bom pra mim. Pra eu falar assim, pra mim era um Quebrar passo a muito barreira. importante Como pra eu ela quebrar a bate barreira. cabeça no poste, Porque ela mano? enfia a cabeça fora do carro e o poste de vez
Entendeu? É horrível. É horrível. É péssimo. Triste e é deprimente. É deprimente. Mas foi importante pra mim. Então, hoje, qualquer filme de terror, de terror, série de terror, me chamem pra ver que eu sou feliz. Você gente. que ficou mais Você não corajosa que eu. ficou com medo de aparecer uns velho pelado? No meio escuro, assim? Porque assim, eu acho que Ai, chegou credo. eu cheguei num ponto que eu acho que eu realmente virei uma chave no meu cérebro. De tipo, não tenho Você mais não medo. tem mais imersão, não, então. Não, eu tenho. Claro, eu tenho imersão na hora que eu tô vendo o filme, mas eu não fico imaginando que o tal Nossa, velho não, pelado ali pra mim. É porque o meu problema é com coisas que você não consegue ver de verdade. E no Hereditário, no final, Sim. tem uns velho pelado que você não vê direito. E Sim. aí, às vezes, quando você tá em casa, aqui, olha, que tá tudo Para, escuro em volta. Natália! Você fica, será que tem um velho pelado? Mas o que eles fazem? Eles só ficam Eles olhando. estão nus. Estão Eles lá, Estão são olhando pra idosos. te você. acompanhando. Exato. Não é pra mim. Eu fiquei me cagando no Fale Comigo. É, eu fui não. quando eu cheguei em casa pra eu dormir. Bom esse Nossa, filme. Esse foi o que meu teste. pavor. Esse é bom. Esse foi meu É teste muito de bom. Eu vou fogo. esquecer quando mandaram. Você quer ver Fale Comigo? Eu falei, não. Não, a gente foi na Diamond e tinha mão lá. Lembra? Pra colocar, eu falava, ai, eu não quero. Esse foi eu amo Fale Comigo, meu filme da minha muito vida. bom, porque é foi o muito filme bom. que fez eu conhecer o Logan Lerman. verdade. Entendeu? É verdade. Tem É verdade. aqui, tem vlog aqui no canal. Você pode assistir. Eu estava fazendo curso em Los Angeles. A Diamond convidou a gente pra assistir lá na pré-estreia. E aí eu fui sozinha, e eu assisti aquele filme sozinha, e eu estava desesperada, porque tinha um jornalista brasileiro, que ele mora em Los Angeles, né? E eu não podia, tipo, pegar na mão dele, assim, pra falar, meu Deus, eu tô com medo. Então foi meio que assim, ali também foi 2 filmes que foram muito importantes nessa minha renovação, né? 3, que foi o Chicago PD, o Hereditário e o Fale Comigo, que foi a primeira vez que eu vi sozinha, que eu não podia reagir, não podia pausar. Eu numa sala de cinema, sem ninguém, Ai. e voltando pro alojamento da faculdade, que tinha a mesma disposição do quarto da menina, então eu olhava pra um canto, onde era o canto que aparecia a mãe dela morta. Eu fiquei assim, respirava, e aí foi. E aí, hoje, eu tô bem assim, eu tô tipo, yes, curta a experiência. Hoje, a única coisa que me dá muita imersão e me dá medo de verdade é jogos de videogame de terror. Então, Nossa, não é. O que aconteceu comigo? Aí não é de Deus. O primeiro que eu Não é de joguei... Isso aí não dá. Não é. O primeiro que eu joguei, seriamente, Eu amo ver susto nos vídeos que o povo grava. Sim, Maravilhoso. é foda. Eu jogar? Mas assim, eu fui jogar Resident Evil 7, porque eu comprei o Nossa PlayStation 5. Senhora. Nossa, esse é apavorante. Então, e aí eu não tinha jogo. E tinha esse. Eu falei, ele é curto, eu vou jogar. O Resident Evil 7, ele é uma grande homenagem a filmes de terror. Então você tem o vilão do Slasher, você tem o vilão dos Jogos Mortais. Ele é muito imersivo. Eu lembro de falar assim, não, eu tô chegando no final, eu vou acender a luz. Eu lembro que falaram, não, joga com fone. Eu falei, mas não fudendo. Mesmo. As vozes entrarem na minha Você cabeça. tá maluco eu jogar de fone. Luz acesa, tudo ligado, assim, tranquilo pra fechar, legal. E ó, ótimo jogo, muito bom. Fiquei muito feliz de ter fechado, mas Mas ele dá deu muito medo. susto? Como é que é? Não, ele dá medo. É porque assim, tem um outro jogo. É o clima. Que eu esqueci o nome agora, que ele é insuportável. Porque assim, ele é muito susto toda hora. Então, quando é susto toda hora, você não assusta mais. É que nem você vê um filme do Michael Bay, que é explosão, 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 explosão. E aí, Mas uma a hora você explosão só é fica... sempre legal. Então, mas uma hora você fica... É explosão. Explosão. Você sabe onde vai ter explosão. Aí todo o resto do jogo, depois do primeiro susto, da primeira hora que você toma susto, o resto do jogo você só fica... beleza, aí vem um Você até bicho. sabe o que Banaliza, vai acontecer. né? Mas você Banaliza. tá falando, Banaliza. isso é o Resident Evil 7? Não, Não. isso é outro jogo, que eu Entendi. esqueci o nome agora. O Resident Evil 7, eu fui na E3 que eles estavam, né, colocando lá uma demo em VR. Foda. Tá maluco. Mano, Isso. Nunca na Mano, minha isso. e você fica assim, eu falava assim, eu só lembro que eu queria, eu falei, não quero olhar pro lado, não quero olhar pro lado, não quero olhar Eu pro não lado. consegui jogar Resident Evil no Nintendo 64. Nossa, não TV, dava. o videogame ficava no quarto do meu irmão, sabe? Uma TVzinha pequena e eu não consegui jogar lá. O do PlayStation, quando eu botaram pela primeira vez, eu tive muito medo de falar, não, pelo amor de Eu Deus, acho não.
que a gente devia fazer uns reacts de jogar de terror aqui no Entre Migas. Mesmo. Vamos fazer. Mas sabe o que é muito vamos. doido? Eu tava vendo que tem saído cada vez mais adaptações de filmes baseadas em jogos recentemente, né? E aparentemente, e eu sei disso porque eu fico assistindo esses vídeos de gente tomando susto que aparece pra mim, que eu acho muito engraçado. Os outros é legal. Muito engraçado. No cu dos outros é bom. Vem! Deus tá ótimo. vendo. Tem um jogo que aparentemente você tem que ir seguindo, é um corredor branco. Eu não sei como Deus chama me o jogo. livre. É um corredor branco e você tem que achar a coisa errada. E aí, se você achar alguma coisa errada, você tem que voltar pra trás. E aí você tem que achar o caminho certo, tipo, e aí o caminho errado é se tem alguma coisa estranha. Agora eu não vou saber, mas acho que é um cineasta japonês, tá adaptando esse jogo pra um filme. E eu assisti o trailer e é aterrorizante. Ai, querendo. É bizarro. Essas coisas de medonho. backdoors, Ai, eu não. morro de medo. É tipo um backdoor. É exatamente isso, Morro assim, de o medo. jogo. Mas olha, uma coisa que a gente tira de lição é bom ter medo também. É bom. É bom, o medo protege também as coisas, protege, né? muita gente gosta de filmes de terror porque é um controle do medo. É. Eu acho que hoje eu entendi isso. Você vê No num caso, o ambiente meu medo sai do controle. controlado. Eu tenho um pouco de, receio com pessoas que gostam muito de coisas muito violentas, assim. Porque aí eu acho que já vai pra um outro lado, que eu não me sinto confortável com uma violência extrema. Então, é isso. O que eu gosto... E é isso, eu tenho medo dos fantasmas, eu assisto. Mas eu acho que o terror, a gente tava vendo, qual filme que te traumatizou, ou que te levou? Eu assisto filme de terror, eu sempre assisti. Eu nunca parei de ver. Aí eu via Buffy, aí eu via Supernatural. Supernatural sempre teve dava ali, muito assim, medo. a Vamp, a novela Vamp. Vamp, dava Vamp é foda. medo, Dava Vamp. medo. Você já reassistiu Vamp? Não, deve ser tenebroso. Não, assim, é maravilhoso. É um retrato da sua época, mas é muito tosco. Parece teatro. Novela teatro, assim. O som tem até eco. Juro pra vocês, eu uma época tava reassistindo na pandemia a Vamp, mas é muito legal. Depois eu fui ler coisas de terror também. Eu fui ler o Frankenstein, eu li o Fantasma da Ópera também. E aí, você vai Frankenstein é vendo muito que bom. tem coisas interessantes ali também. Na hora de você sentir medo lendo, é outra experiência também. Eu tenho curiosidade de ler um livro. Não de terror, mas Frankenstein desses é legal. clássicos de Frankenstein suspense, é legal de ler, sabe? assim. É bem legal de ler. Ai, massa. Mas sabe uma coisa que a gente não tem medo? Do quê? Do momento... Você gostou, Você venceu! Olha, vou começar então dizendo que eu venci muito demais. Arrasei. Que isso? Todos nós, que a gente fez uma pré muito legal de Sim. Amores Materialistas, que é o novo filme que tem ninguém menos que Pedro Pascal, Chris Evans e Dakota Johnson. E é um filme que eu achei muito estranho, assim, não achei estranho, mas eu vi que ele foi muito divisivo, né? Muita gente odiou, porque a Celine Song fez Vidas Passadas, que é um filme que foi um arrasa-quarteirão, Maravilhoso. dilacerador. E esse filme, ele tem outra pegada. Não vá, indo procurar um novo Vidas Passadas, ele funciona de outra forma, como se fosse uma comédia romântica. Eu, pessoalmente, adorei. Também. Adorei, quero ver de novo. E, enfim, eu fiquei muito feliz que a gente fez uma sessão com as migas. Inclusive, se você que tá vendo ou ouvindo esse podcast quer participar das sessões com as migas, siga a gente no Instagram, entre no grupo de transmissão, que é lá que a gente divulga, ou vire membro do nosso canal. Pra ter prioridade. Exatamente, os membros têm prioridade nos nossos eventos. É. Exatamente. Eu perdi, porque o Instagram derrubou um vídeo meu. De novo? Não, foi aquele Ele lá ainda. mesmo. E não resolveu. Oxi! Eu não isso, consigo Instagram? resolver essa situação. E Que aí eu estou isso? desesperado. Você conhece alguém do Meta? Me ajuda. Porque Trabalha na meta, ajuda o Fábio. caiu um vídeo. Esse vídeo um vídeo que eu tô comparando um gol do Paulinho do Palmeiras com um gol de Win Eleven. Ele está normal em todas as redes. Tá no YouTube, tá no TikTok, tá no Threads, tá no Twitter, tá em tudo Tá no quanto é lugar. Facebook, que é tá da no Meta. Facebook, que é da Meta também. Só que no Instagram ele caiu, aí fica aquele negocinho laranja no status de... Ah, não, você tá com um problema de um vídeo deletado. Eu recorro e ninguém me responde e eu não consigo resolver. E aí, como se Alguém a conta da do Meta Fábio por meio que aí? vai prejudicando o alcance da conta É. dele. Então, enfim, realmente, a gente já tentou resolver É. e vamos apelar. Alguém pra da Caio Meta Aparelho. ouvindo? Fica o apelo. Ou Ajuda conhece mais. alguém da É. Meta? Manda esse Ajuda, podcast. porque tá foda. Eu não sei mais o que Tinha que fazer. funcionar igual quando a gente fala: nossa, quero ver mais anúncios de bolsas. Estou procurando uma
bolsa. Amiga. E o Instagram só te mostra E bolsas. ontem, que eu tive meu acidente lá na pré, né? Que aconteceu todo o rolê. E aí eu cheguei em casa e tudo que o Instagram me entregava eram músicas e vídeos sobre menstruação. Ou seja, E aí eu assim, você quer me humilhar? Tá ouvindo tudo, tá ouvindo ouvindo. tudo. Você ouvindo quer tudo. esfregar na minha cara? Uma vez que ele está ouvindo tudo, olá, senhora Meta. Por favor, nos ajude. Dá uma força. Entendeu? Eu venci, que eu fui lá num evento do meu pai em Florianópolis. E aí foi muito bom, que aí eu revi meus tios. Fiquei mais tempo com as minhas irmãs, como eu vi meu irmão. E, tipo, meu pai ficou muito feliz de ter os 4 filhos lá. Tirou a foto com os 4 filhos. Ele fez um discurso bonito. E foi um momento muito bonito. De Ah, ver, que assim, bom, de ver ele amiga. feliz e realizado Sim. ali. De ter esse momento ali com a família também. Foi muito Ah, legal. amiga. reunião de Venci família, demais. que Venci demais. delícia, é. Eu essa semana perdi. Eu já falei bastante aqui sobre os meus problemas intestinais. E eu tô agora tentando descobrir o que tá acontecendo. Porque assim, nenhum exame deu nada, tá tudo mentira. normal. Não fiz a colonoscopia, nada. O que é ótimo, veja. É. Sim, Por um que lado, bom. é. Bom. Mas tem alguma coisa que Na não sabe o que colonoscopia é. não deu nada, na endoscopia não deu nada, no meus exames de sangue não deu absolutamente nada. Não tem nada, fisicamente não tem nada de errado comigo. E aí a nossa nutricionista que compartilhamos, eu tô tentando investigar com ela por enquanto, assim, tô tentando encontrar um gastro, ela tá pra me indicar um outro gastro. A gente tá tentando fazer agora uma descoberta por eliminação. Então, nessa semana inteira, eu só vou poder comer abobrinha, tilápia e arroz. Tudo só temperado com sal e azeite. De lanche da tarde, bolacha de arroz com só sujinha assim de geleia. Pão sem glúten e ovo mexido. É isso aí. É isso, E aí, amiga. então, eu tô chamando almoço da tristeza. Janta da tristeza. Nossa, a bolacha de arroz me deixa muito triste. Assim, mas não é tão ruim quanto eu imaginei que seria. Só que assim... Só eu é acho que chato. É chato, É entendeu? chato, É chato. É chato. Uhum. Mas são chato. comidas boas. Mas E é fácil É. de fazer também. É. Que isso tá. Assim, porque eu como a comida fresquinha todo dia, sabe? Só que eu vou lá, ralo a abobrinha, faço ela meio espaguetinho, assim, deixo ela tostar bem na frigideira, sabe? Faço a mesma coisa com peixe, aí ele fica. Eu ponho ele na frigideira bem quente, ele fica molhadinho por dentro e crocantezinho por fora. Olha, se você tá vendo com fome, peço perdão. Continua uma tristeza, mas assim, não é tão triste quanto eu achei que Pelo menos seria. você sabe É. cozinhar. Se eu tivesse que fazer isso, ia ser muito mais deprimente. Justo, amiga. Ah, você, justo. você ganhou na perdida. Ganhei vai. na perdida. Eu perdi essa semana. Ih. Eu estou atualmente, eu gosto muito de ler livros, esse é o meu hobby fora daqui. Aí, eu estou agora viciada nos livros da Chloe Walsh. Tá, Tá. não para de falar disso. Não para de falar disso. E aí, do nada, apareceu no meu Instagram, porque o Instagram ouve tudo, apareceram camisetas dos livros da Chloe Walsh, e são bonitas. Mas quais são os livros da Chloe Walsh? É o Biding 13, o Keeping 13, é toda uma série, são vários. Certinho. 13, Thirteen. depois Thirteen. o 10, tem o do número... Tem nome em português? Não Em foi português é traduzido. Keeping 13, Keeping Biding 13, 13. É. Muito que bem. É, Parabéns. por isso que são os livros dela. E inclusive, tô já entrando no último. Mas aí, beleza. Aí eu vi essa camiseta e falei assim, nossa, que lindo, eu quero uma camiseta. Porque eu tô muito apaixonada por este mundinho. E aí eu entrei no site pra ver quanto que é, como que era, né, tudo isso. E nem adianta eu querer comprar, porque não tem do meu tamanho. Acabaram todas as camisetas. Mas é todas. brasileiro? É brasileiro. Ah, amiga, brasileira dá pra pedir. Basicamente, o Perder Vencer de hoje é pra fazer apelo. É Então, apelo, manda um apelo é. aí pra lojinha do Instagram. Lojinha, Pra por fazer favor. uma camiseta. Manda uma DM pra lojinha. Vou mandar uma manda, DM manda. pra lojinha, porque eu realmente queria, eu fiquei muito triste que não tem. Mas olha, depois desse podcast, acho que isso foi o maior que a gente já fez. Foi o né? maior. Foi Tipo, grande. E enorme faltou esse. coisa. Faltou, gente, muita faltou coisa. muita história. Faltou o Marcelinho Põe Vinho mais. Nem falei Faltou dele. a nossa história do podcast que a Faltou, gente gravou. faltou. Que Faltou a foi minha Alexa. aterrorizante. A minha Alexa que ligou no meio de um vídeo de terror que a gente estava gravando em Exato. casa. Tem muita. Dá pra fazer um terror parte 2. Dá, A gente quer dá. contar pra vocês mais histórias. Tem um vídeo aqui no canal que a gente faz react de cenas de terror. Um vídeo antigo. Incluindo do Presença de Anitta. Incluindo o presente de Anitta. Tá lá. Daí você pode assistir. Se você estiver só ouvindo, você pode assistir o vídeo. E semana que vem tem mais. É Beijo. isso. Beijo, tchau. Tchau. Filmes, séries, novelas, games e livros citados neste episódio: Tubarão, Wandinha, Família Addams 1 e 2, Scooby-Doo, Contos da Cripta, Goosebumps, A Bela Adormecida, Malévola, Pequena Sereia, a animação e o live action,
Jumanji, Coragem, o Cão Covarde, Noiva Cadáver, O Estranho Mundo de Jack, Frankenweenie, Os Fantasmas Se Divertem, Edward Mãos de Tesoura, Marte Ataca, Johnny Bravo, Meninas Superpoderosas, Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum, Convenção das Bruxas, Criaturas 3, Trilogia O Senhor dos Anéis, 30 Rock, Os Espíritos, Morrendo e Aprendendo, Turma do Penadinho, Gasparzinho, Agora e Sempre, Revelação, Brinquedo Assassino, Meu Primeiro Amor, Anjo Malvado, Riquinho, Goonies, Todo Mundo em Pânico, Franquia Pânico, O Exorcismo de Emily Rose, O Exorcista, O Grito, Halloween, Sexta-feira 13, Jason X, O Chamado, Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, A Indomada, Pedra sobre Pedra, Super Xuxa contra o Baixo Astral, Caça-Talentos, A Próxima Vítima, Presença de Anitta, Chicago PD, Hereditário, Midsommar, Invocação do Mal, Slenderman, It, A Coisa, Fale Comigo, Resident Evil 2 e 7, Jogos Mortais, Exit 8, O Jogo e o Filme, Buffy a Caça-Vampiros, Supernatural, Vamp, Frankenstein, Fantasma da Ópera, Outlast, Amores Materialistas, Vidas Passadas e Biden 13. Este podcast é uma realização Lune 5.